Salmo de número 29. Aqueles que encontraram o texto sagrado, se coloque de pé no seu lugar. Salmo de número 29. Irei ler todo esse salmo, que diz assim a palavra do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como o bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra e te pedimos, Pai amado, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos a Tua palavra, que possamos, ó Deus, ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, tem misericórdia de nós, que a Tua palavra venha sobre nós, trazendo consolo, trazendo exortações, trazendo vida, Senhor Deus, para a Tua igreja. Assim nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, há uma frase bastante conhecida, atribuída ao autor C.S. Lewis, que é o autor do clássico cristão As Crônicas de Nárnia. A frase diz o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Isto é, o sofrimento, as tempestades da vida, as calamidades, as tribulações, o sofrimento, Deus está falando por meio dele. Deus está falando por meio das tribulações. Deus está falando por meio das tempestades. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o salmista apresentando também aqui uma certa tempestade, uma certa tribulação. Até porque a gente vê o som de muitas águas, a gente lê, né, sobre essas águas, sobre o Deus que troveja, sobre os cedros, as plantas que são arrancadas no Líbano. A gente percebe uma calamidade, a gente percebe aqui uma tribulação que está atingindo o cosmo. O que me chama a atenção é que o salmista, portanto, convida o seu povo, convida os seus leitores a glorificar a Deus, a tributar ao Senhor, a exaltar o nome do Senhor. É por esta razão que a gente olha para esse Salmo 29 e nós percebemos que esse salmo é um salmo de hino. O livro dos Salmos possui vários salmos, né, várias categorias. Há salmos de lamentação, salmos de confiança, salmo de ações de graças, e há também esta categoria de salmos que é os salmos de hino. Aqui, portanto, é um salmo de hino. E geralmente as características de um salmo como este tem três marcas ou três características. A primeira delas é um convite do salmista aos seus leitores glorificarem a Deus. A segunda característica dos salmos de hino são as marcas, as características, os atributos de Deus e da sua redenção.
E a terceira característica, a terceira marca dos salmos de hino é a conclusão, que é a reafirmação de uma fé, a reafirmação de uma confiança. O Salmo 29 não é diferente. Se você olhar para o texto, mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 29, você vai perceber que no versículo 1, no versículo 2, o salmista Davi está convocando o seu povo a adorar a Deus, a tributar ao Senhor, ou seja, a glorificar o nome do Senhor. Do versículo 3 ao versículo 9, o salmista está convidando o povo, seus leitores, a olharem para os atributos de Deus, ou seja, as razões pelas quais o povo deveria glorificar o Senhor e manifestar adoração a Deus. E a terceira parte do salmo vai no versículo 10 até o versículo 11, que é a conclusão, ou seja, é a reafirmação de tudo aquilo que o salmista vem desenvolvendo ao longo desse salmo. A gente olha para esse texto, nós percebemos o salmista Davi não apenas convidando o seu povo para adorar a Deus, mas convocando o seu povo para adorar ao Senhor, a glorificar a Deus. Porque no versículo 1 ao versículo 2, todos os verbos estão no imperativo, ou seja, é uma convocação, é uma ordenação, não é uma opção, não é simplesmente um convite, mas o salmista está convocando, está ordenando o povo, os seus leitores, a glorificar o Senhor. Ele diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Primeiro ele diz quem deve glorificar e tributar ao Senhor são os filhos de Deus, a igreja, o povo do Senhor. Segundo, veja aí a parte B do versículo 1, tributai ao Senhor glória e força. Ele diz o que nós devemos glorificar a Deus, o que nós devemos tributar ao Senhor, que é a glória devida, que é a força. Versículo 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A quem nós devemos tributar? Ou seja, ao nome de Deus. Não é o nome de um líder religioso, não é o nome de uma igreja, mas é o nome do Senhor. E por fim ele diz quando nós devemos adorar. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Há um teólogo especialista na poesia hebraica que ele diz que adorar o Senhor na beleza da santidade é glorificar a Deus através da revelação de quem Ele é. Porque tudo aquilo que a Bíblia apresenta de quem é Deus e o que Ele faz é santo, é incomparável. A palavra santidade está separada da criação, portanto é incomparável. Diante da grandeza de Deus e das ações de Deus, o salmista, portanto, convida o povo a adorar ao Senhor. Agora, veja, a partir do versículo 3, o salmista vai apresentar as razões pelas quais nós devemos glorificar a Deus, e ele apresenta a ideia central deste salmo, que é a voz do Senhor. A voz do Senhor, portanto, se repete várias vezes aqui no Salmo 29, no versículo 3, versículo 4, versículo 5, e por aí vai, versículo 7, versículo 8, versículo 9. Portanto, a voz é a ênfase do autor. E quando a gente estuda a hermenêutica, nós sabemos que quando um autor repete uma certa palavra, ele está querendo dar ênfase àquela palavra. A palavra aqui que é repetida várias vezes é a palavra voz. A voz do Senhor. É por esta razão que o salmista está apresentando essa voz transcendente, essa voz sublime de Deus, que através dela Deus se revela, manifestando assim as razões pelas quais o povo deve adorar o Senhor. É por esta razão, queridos, que nós vamos trilhar por este caminho, que é a ideia central do texto, apresentando essa verdade, a sublime voz do Senhor. E a primeira verdade é que a sublime voz do Senhor revela a soberania inabalável dele. A sublime voz do Senhor revela a sua soberania inabalável. Veja o que diz o texto, versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. O salmista diz aqui, muitas águas. Davi está aqui apresentando um jogo de imagens, que é característica de uma poesia hebraica.
apresentar imagens, cenas, para que o leitor possa ler e ver aquilo que está sendo escrito. Essas muitas águas revelam essa tempestade, revelam a tribulação, revelam as adversidades da vida. Estas muitas águas apontam para esta tribulação intensa. É uma tempestade aqui, irmãos, que está causando tormento, que está causando calamidades, que está abalando o cosmo da criação, até porque não é simplesmente uma cidade, uma área geográfica, mas ele diz, essa tribulação alcança o Líbano, alcança o Sirion, lá no versículo 6, ou seja, é uma adversidade, é uma calamidade, é uma tribulação que tem assolado todo o cosmo. E o salmista, portanto, diz que a voz do Senhor está sobre estas muitas águas, sobre as tempestades da vida, a voz do Senhor está sobre elas. A voz do Senhor está sobre essas tribulações, revelando assim que Deus está acima das tempestades da nossa existência, que Deus está acima das dificuldades que nós enfrentamos, que Deus está sobre as calamidades que assolam o mundo, que Ele é soberano e nenhuma tempestade deste mundo pode abalar a sua soberania. Nós estamos passando por tempos difíceis, tempos de pandemia que gera uma crise na saúde pública, que por sua vez gera uma crise na economia, que gera uma crise na política, que gera crises familiares. Pessoas estão perdendo entes queridos, pessoas estão sofrendo diante das dificuldades e dessa tempestade que tem assolado não somente Bom Conselho, Caruaru, Pernambuco, mas o mundo inteiro. Pessoas estão passando por momentos difíceis nesse tempo. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira. Talvez você esteja passando por um momento difícil no seu casamento. Talvez você esteja passando um momento difícil no seu trabalho. Talvez você esteja passando um momento difícil com o seu cônjuge. Mas deixa eu dizer algo para você nesta manhã. Deus, Ele é soberano, está acima desse tempo difícil e nada pode abalar a sua soberania. Nada pode abalar a sua soberania. Ele está sobre as muitas águas. O texto diz: troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Verso 4: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. É uma voz que tem poder. É uma voz que é não apenas majestosa, mas é cheia de majestade. O título de majestade é um título particular para imperadores, para reis, para aqueles que exercem autoridade neste mundo. Mas o salmista diz que o Senhor, a voz do Senhor é cheia de majestade, ou seja, Ele tem todo o poder, todo o domínio, todo o governo, toda a autoridade neste mundo. Ele é Senhor, Ele é soberano. A palavra dele, portanto, é a palavra autoritativa e que nenhuma palavra neste mundo pode abalar, minimizar, aplacar a palavra de Deus. Ou seja, o salmista está apresentando o supremo Deus, que está acima de todos os reinos deste mundo, que está acima de todos os governadores deste mundo, que está acima de todos os líderes de Estado, religiosos, seja quem for, deste mundo.
Mais que isso, o salmista está apresentando o decreto dele, a palavra dele, a voz dele que é cheia de majestade, que está acima de todas as vozes roucas deste mundo, que está acima de todos os decretos deste mundo, que está acima de todos os tribunais e governos deste mundo. Ele é o supremo Deus, acima de todos os deuses, e o grande rei acima de todos os reinos. Nada pode abalar o seu reinado, nada pode abalar o seu governo, nada pode aplacar aquilo que ele está fazendo. É por esta razão, queridos, que as dificuldades que nós enfrentamos não pegou Deus de surpresa. Deus não está lutando contra a pandemia ou contra as tribulações que você vive. Pelo contrário, Deus está acima de todas essas coisas, governando tudo e todos. Porque a voz dele é cheia de majestade. É por esta razão que nós não somos adeptos ao deísmo aberto, nem ao teísmo aberto. Ou melhor, nós não somos adeptos ao deísmo, muito menos ao teísmo aberto, que minimizam a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus, tentando explicar as tribulações da vida. Pelo contrário, nós cremos em um Deus que é soberano, em um Deus que é todo-poderoso, em um Deus que é onisciente, onipresente, em um Deus que governa todas as coisas, que tudo está debaixo do seu governo, que todo o cosmos e o universo estão em suas mãos, que tudo preside. Nós cremos nesse Deus que é soberano e não há nenhuma tribulação que possa abalar o seu reinado, porque a voz do Senhor revela a sua soberania inabalável. Diante dessa verdade, considerando tais fatos, eu apresento para a igreja duas aplicações práticas, objetivas. Primeira, descanse no Deus que é soberano e trabalha em teu favor. Descanse no Deus que é soberano e trabalha em teu favor. Veja, se Deus ele é soberano, se Deus ele é todo-poderoso, se a sua voz é cheia de majestade, se ele está acima das tempestades, se ele governa todas as coisas, se ele preside tudo, meu querido irmão, nós como filhos de Deus e glorificamos a ele, precisamos então descansar em sua soberania. Ele tem o controle de todas as coisas, ele tem o controle da nossa vida, ele tem o controle das nossas tribulações, das nossas dificuldades. Portanto, descanse no Senhor. Descanse nele. Muitas vezes ficamos inquietos, ficamos desesperados diante do sofrimento, diante das dificuldades. Nós colocamos em nossos ombros um fardo pesado, o fardo pesado da ansiedade, da preocupação, o fardo pesado das noites mal dormidas. Mas eu digo para você, querido, ponha esse fardo na cruz de Cristo, ponha esse fardo nos ombros do Deus soberano e descanse nele. Ele tem cuidado de vós. Segunda implicação: viva na expectativa de que o Deus soberano vai agir. Tenha expectativa de que a qualquer momento o Deus eterno vai agir, de que ele vai intervir, de que ele está sobre as muitas águas e vai chegar um tempo ele vai dizer: águas cessem, parem. Tribulação chegou, o ponto fim, o ponto final. E esta é a segunda verdade, portanto, dessa mensagem. A voz do Senhor, a voz sublime de Deus, revela a sua providência eficaz. Revela a sua providência eficaz. Acompanhe o texto comigo, versículo 5. Veja o que diz: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Versículo 6, vamos ler juntos em uma só voz. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Versículo 9 juntos. A voz do Senhor faz da cria as costas
e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Será que você percebe, enxerga a providência de Deus nesse texto? De como o Senhor, por meio da sua voz, está intervindo neste mundo. No versículo 3, no versículo 4, como nós já vimos, o salmista Davi apresenta verdades acerca dos atributos de Deus, ou seja, ele é soberano. E como a sua soberania se relaciona com a nossa vida, com o seu povo. Mas agora no versículo de número 5 ao versículo 9, o salmista apresenta as ações de Deus neste mundo. Não apenas a posição de Deus, mas agora as ações de Deus. O Deus que está intervindo, o Deus que está manifestando providência. A palavra providência, irmãos, é uma palavra que significa interferência, intervenção. Manifestação da mão dele, da ação dele no curso deste mundo. No versículo 5, portanto, ele diz: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros no Líbano. Cedros aqui, irmãos, é uma planta que simboliza eternidade, que simboliza força, que simboliza bravura. O que me chama a atenção é que os cedros eram uma das árvores, imponentes naquela região. O cedro, nos seus primeiros 3 anos, só crescia 5 centímetros. Mas essa planta, as suas raízes no solo já batia metros no chão. É uma árvore que aos seus 40 anos produz semente, mas é uma árvore que vive centenas, muitos anos. É uma árvore que não precisa de chuva, porque as suas raízes profundas conseguem chegar nos lençóis freáticos, e ter água. É uma árvore que é símbolo de poder, de eternidade, de força. E a tempestade, portanto, diz, manifestada pela voz do Senhor, que o Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Aquilo que é símbolo de força para os leitores da época, para Deus é nada. Ele quebra por meio da sua voz. No versículo 6, continua o texto: ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Ou seja, o Líbano e o Sirion são 2 montes famosos em Israel, e essas montanhas para o povo hebreu, para o povo de Israel, é símbolo também de estabilidade. Não apenas força, mas de firmeza, de estabilidade. Jerusalém, portanto, fica rodeadas por montes e também em cima de um monte. Alguns historiadores afirmam que Jerusalém era uma fortaleza natural por estar rodeada de montes. O salmista Davi, portanto, apresenta o monte do Líbano e do Sirion, símbolo de estabilidade e de força. E ele diz, o Senhor faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion. Aquilo que é firme no chão, aquilo que é força, que é estável para Deus, a qualquer momento pode saltar como um bezerro recém-nascido. Porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há força que possa aplacar a sua voz e minimizar os efeitos da sua providência. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que Davi não está apresentando aqui uma providência, digamos, de bonança. Uma providência do sol aquecendo a terra, ou da chuva que cai levemente para fertilizar o solo. Não é esse tipo de providência, mas a providência apresentada aqui é uma providência de juízo, de tribulação. É Ele que está fazendo isso, é Ele que está governando tudo isso, é Ele que está acima dessas calamidades, dessa tragédia, é Ele que está acima de tudo isso, é Ele que faz saltar esses montes, é Ele que faz quebrar o cedro do Líbano. E meus irmãos, a gente olha para o nosso contexto hoje de pandemia. Deus, Ele parou o mundo.
Deus, Ele, por meio da sua voz, tem feito com que aquelas pessoas que tenham talvez uma segurança, numa estabilidade financeira, ou o ídolo do trabalho, ou o ídolo de alguma situação da sua família, da sua casa, ou da sua própria riqueza, para Deus isso é como um bezerro. Ele pode mudar a qualquer momento, Ele pode tirar a qualquer momento, e Ele tem feito isso. A pandemia não pegou Deus de surpresa, pelo contrário, a pandemia também está debaixo do governo de Deus e da providência de Deus. Nós cremos em um Deus que é soberano, mas também cremos em um Deus que é providente, e tudo está sendo governado por Ele. É exatamente isso que diz a nossa confissão de fé, no capítulo 5, falando sobre a providência, e eu gosto muito desse texto. Diz o seguinte: veja, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua soberania, poder, justiça, bondade e misericórdia, veja agora, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações, todas as coisas, desde a maior até a menor. Ele sustenta, dirige, dispõe, governa todas as suas criaturas, todas as ações, todas as coisas, desde a maior até a menor. Até mesmo os sofrimentos que nós enfrentamos, até mesmo as dificuldades, tudo está debaixo do governo providente de Deus. É a providência dele. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que essas calamidades que acontecem no mundo é uma manifestação do juízo do Senhor. Na teologia nós chamamos de juízo temporário, porque o juízo eterno só acontece quando Cristo volta, e aí é o juízo eterno. Crentes no céu, incrédulos no inferno. Mas há esses juízos temporários neste mundo e na história do mundo, onde por causa do pecado, da idolatria, da militância contra a palavra do Senhor, Deus, portanto, manifesta juízo temporário e disciplina, a começar pela sua igreja, a começar pelo seu povo. Deus trata conosco tirando os ídolos do nosso coração, dizendo que a gente não pode confiar nas montanhas que temos, que produzem para nós e para a nossa família estabilidade. Porque se a gente colocar o dinheiro, o trabalho como ídolos do nosso coração, Deus vai vir e vai fazer saltá-los como um bezerro recém-nascido, para que a gente entenda que o único Deus que merece adoração é o Deus das Escrituras Sagradas, o nosso Senhor, o nosso louvor, e que todas as coisas que temos provém dele. Mas essa providência também, irmãos, é uma providência que manifesta não apenas juízo, mas salvação, libertação. Porque veja o que diz o texto, versículo 8: a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques, no seu templo tudo diz glória. Veja, é a manifestação da glória de Deus, da glória do Senhor, agindo neste mundo. O templo aqui não é o templo dentro de quatro paredes, mas o templo aqui é a própria criação, o templo de Deus, a habitação, né, de Deus, aquilo que Ele fez. E nesse templo, nesse mundo, tudo diz glória ao ver a providência do Deus eterno. Aí eu pergunto para você, qual é a providência mais eficaz? Ou melhor, a providência mais, digamos, escancarada, mais clara, nas Sagradas Escrituras, que nós lemos, enxergamos, que Deus fez? Qual é a maior prova da providência de Deus? Cristo. Porque embora está acontecendo calamidade,
Mas quando a gente olha para Cristo, Cristo foi a maior providência de Deus, no sentido de que Ele, o Filho de Deus, recebeu essa maior tribulação, a maior tempestade, a ira de Deus em nosso lugar, na cruz do Calvário. E o mundo todo diz glória. Por quê? Porque a maior manifestação da glória de Deus é Cristo Jesus. A gente olha para o texto lá de João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, a voz estava com Deus, a voz era Deus, a voz estava no princípio com Deus, e eu pergunto para você, quem é esta voz? O próprio apóstolo João explica, no versículo de número 10, 11 e 13, ele diz, o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, os quais não nasceram da carne nem de sangue, mas nasceram de Deus. No versículo 14, portanto, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. É exatamente essa expressão no versículo 9 do Salmo 29, e no seu templo tudo diz glória, e a criação diz glória, e o povo de Deus diz glória, porque vimos essa providência real no mundo, que é Jesus Cristo. O verbo, a voz de Deus se fez carne, habitou entre nós, para receber a ira, a tempestade de Deus em nosso lugar, a fim de nos redimir, a fim de nos salvar, e por meio dele, por meio da glória dele, por meio da obra dele, por meio da providência dele, nós recebemos salvação, libertação, vida eterna, por causa de Cristo Jesus. No seu templo tudo diz glória. É por esta razão, meu querido irmão, que eu faço minhas palavras do pregador Stuart Olyott, que disse certa vez que se Cristo não for o tema central e o conteúdo genuíno da pregação, ali não houve pregação cristã. Porque conforme disse o próprio Jesus Cristo, toda escritura, leis, poesia, escritos, profetas, toda a escritura, Antigo Testamento, toda ela, toda a escritura, todas as escrituras dão testemunho de mim. A glória, portanto, é a glória de Cristo, que vinda a este mundo, sofre a maior das tribulações por nós, a fim de nos livrar do juízo eterno de Deus. Terceira e última verdade, a sublime voz do Senhor revela a sua segurança eterna. A sublime voz do Senhor revela a sua segurança eterna. Veja o que diz o texto, versículo 10 e 11. Olhe para aí. Vamos ler juntos em uma só voz. O Senhor preside aos dilúvios, como rei presidirá para sempre. 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Queridos, a voz do Senhor aqui, ela está no oculto, revelando essa segurança que temos da parte de Deus. Veja, chegamos na conclusão, ele está reafirmando aquilo que ele vem falando. No versículo 10 ele diz mais uma vez, o Senhor, ele é soberano, na expressão, ele preside aos dilúvios. Ele está presidindo esse dilúvio. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Veja, a presidência de Cristo não é uma presidência temporal, circunstancial e limitada. Mas ele está presidindo as tempestades, as tribulações da vida, e essa presidência, esse governo dele é eterno, atemporal e poderoso. E ele está presidindo isso de modo perpétuo. Como rei, o Senhor presidirá
para sempre. Aí talvez você esteja perguntando, mas, reverendo, por que Deus está fazendo isso? Qual é o objetivo dele em presidir os dilúvios da nossa existência? As calamidades que assolam o mundo? Por que ele não põe um basta? Por que ele está fazendo isso? E o seu povo? O povo de Deus vai perecer? O povo de Deus vai morrer? O povo de Deus vai minguar no sofrimento? E aí o salmista responde. Contudo, versículo 11, veja, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Em meio aos dilúvios da nossa existência, o Senhor nos batiza com força. Em meio aos dilúvios da nossa existência, o Senhor nos batiza com força e com paz. E a gente passa pelas dificuldades da vida sendo alimentados por esta força que vem do alto. E é por esta razão que nós temos motivos de tributar ao Senhor, de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor, porque mesmo passando pelas provações, o Senhor vem por meio do seu Espírito Santo e nos fortalece e nos dá paz, e nos fortalece e nos dá paz. E o mundo pergunta, como é que esse crente aguenta tanto sofrimento? Como é que esse crente aguenta tanta perseguição? Como é que ele tem motivos de celebrar a Deus, de glorificar o Senhor, mesmo em um tempo de pandemia? A gente tem motivo de celebrar e de glorificar o Senhor, porque o Senhor preside este dilúvio e Ele ao mesmo tempo nos dá força e paz de suportarmos e passarmos seguramente por meio da tempestade da vida. Em meio às tempestades da vida. Ele está segurando você. Ele está sustentando a sua vida. Ele está te dando força e paz. É por esta razão, queridos, que a gente lê lá Filipenses capítulo 4 e a gente recita aquilo que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por tribulações, por dificuldades, por bonança, por escassez, viver na fartura ou não viver, passar por sofrimento ou não, doença ou não, ter casa ou não ter carro ou não ter, eu posso passar por qualquer coisa, porque Deus me fortalece, Deus nos fortalece, e é por esta razão, queridos, que temos motivo de glorificar o Senhor, porque Ele nos batiza com força e paz, Ele nos dá força e paz. Você já ouviu falar da história da mão invisível? Já ouviu falar dessa história da mão invisível? Para ilustrar essa verdade, deixa eu contar essa história. O garoto queria aprender a andar de bicicleta. O pai, então, compra uma bicicleta para ensinar o menino a andar. O menino não sabe andar ainda de bicicleta. O pai então compra aquelas rodinhas, já viram? Né? Para o menino não desequilibrar e cair. E aí ele vai andando com aquelas rodinhas, né? Aqui na rua de Bom Conselho, nas ruas, vai andando, porque ele não cai. Por que não cai? Porque tem aquelas rodinhas. Ele não sabe se equilibrar. Mas o pai precisa fazer e ensinar ele a andar certo, sem precisar das rodinhas, se equilibrando corretamente. E aí o pai vai e tira aquelas rodinhas da bicicleta. O garoto então vai, sobe na bicicleta e vai andando, com medo de cair. E aí de repente ele está desequilibrando, caindo para a direita. E aí de repente quando ele vai cair, uma mão invisível vem e faz ele voltar novamente, endireitar e dar equilíbrio novamente. Ele olha assim e não vê quem é. Ele disse: oxi, o que é que está acontecendo? E ele vai andando na bicicleta, sem as rodinhas. E aí ele está caindo para a esquerda, desequilibrando. De repente uma mão invisível vem e bota ele no eixo novamente. Ele olha e não vê ninguém. É a mão invisível que está guiando, que está sustentando, que não está deixando ele cair.
De repente ele está caindo, a mão invisível vem sobre ele, endireita ele, não fazendo ele cair, equilibrando novamente. Ele olha para trás e vê que é a mão do Pai, guiando, não deixando ele cair, orientando, sustentando. Da mesma forma eu digo, queridos, a mão invisível do nosso Pai Celestial está sustentando cada um de nós, está guiando os nossos passos, está orientando a nossa vida. E a gente pensa que vai cair, a gente pensa que vai desistir, e a mão invisível do Senhor vem e nos sustenta novamente. E a gente caminha, passa por dificuldade, sofrimento, a gente pensa que vai cair, a gente pensa que vai acabar, a gente pensa que vai morrer, pensamos que vamos desistir, e a mão do Senhor vem e nos fortalece novamente. Passamos por dificuldades, por sofrimentos, angústia enorme diante das circunstâncias da vida, mas a mão invisível de Deus vem e sustenta, nos dando força e nos dando paz, porque o Deus eterno que preside aos dilúvios é o mesmo Deus que segura a nossa vida e traz sobre nós, irmãos, segurança eterna. Nada, portanto, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem mesmo a morte, nem mesmo as tragédias, nem mesmo o sofrimento, nem mesmo o inferno, nem mesmo os demônios, nem mesmo as circunstâncias, nem mesmo a pandemia, nem mesmo os decretos desse mundo, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal, nada, absolutamente nada pode nos separar do Senhor. Ele nos segurou, Ele nos laçou, nós estamos bem seguros em suas mãos. E meu querido irmão, o mundo pode se abalar, as calamidades podem chegar, o dilúvio pode aparecer, mas o nosso Deus segura a sua igreja, sustenta a sua igreja, porque nós cremos no Deus que é poderoso, o Deus que troveja a sua glória, o Deus que é sobre nós e sustenta o seu povo. Fiquemos de pé e vamos orar.